Bom, gente, bom dia. Então, bem-vindos à nossa semana da inteligência artificial gerativa. Antes da gente entrar no assunto de IA gerativa, vale a pena a gente contextualizar isso um pouco. Nós estamos numa disciplina de computação gráfica, né? Então, pelo currículo que o MEC nos sugere para computação gráfica, ele sugere que a gente ensine vocês as questões básicas de computação gráfica, que é o que vocês aprendem no desenvolvimento do sistema gráfico interativo. E sugere ainda que a gente ensine algumas coisas básicas sobre shading, renderização e outras coisas que nós vamos ver a partir da semana que vem, em paralelo com as aulas práticas, nas quais vocês vão ver ferramentas de alto nível para a gente fazer a mesma coisa. Então, o assunto arte computacional restrita. Por que a gente resolveu passar a trazer? Tá? De 2 anos para cá, a gente teve uma revolução na área da geração de imagem com redes neurais, tá? E passou a ser um assunto relevante na inteligência artificial, que é uma coisa que tange toda a formação de vocês como cientistas da computação. Como nas disciplinas formais que envolvem inteligência artificial que vocês têm no curso, que são as disciplinas de IA e a disciplina de reconhecimento de padrões, que eu também ministro, a gente não tem tempo para falar nisso, e porque não é assunto de reconhecimento de padrões, eu não estou reconhecendo imagens, eu estou gerando imagens. E na inteligência artificial, a gente tem que ensinar a vocês o básico da inteligência artificial. Não dá tempo da gente entrar nesse tipo de detalhe. Então, em função disso, e conversando com outros professores, lá no início de 2022, a gente decidiu incluir isso aqui no plano de ensino da disciplina. Tá? E reservamos uma semana para a gente tratar esse assunto. Uma semana para esse assunto, vocês vão ver, muito pouco realmente. Não? O assunto é bem complexo e é um assunto que ele tem crescido com uma velocidade tão grande que a gente pode perfeitamente imaginar uma disciplina tratando só, tá, de inteligência artificial gerativa e grandes modelos de linguagem, que é a contraparte textual da IA gerativa para a imagem. Não? De grandes modelos de linguagem, vocês já devem ter ouvido falar, todo mundo já deve ter usado o ChatGPT alguma vez na vida. Alguém já usou? Ou alguém não usou? Vamos fazer. Tem alguém que nunca usou um ChatGPT? Não, né? Hoje em dia, pelo menos para vocês que são considerados letrados em computação, a gente não consegue imaginar, tá, que você não use ChatGPT. Né? Então, a parte textual da inteligência artificial gerativa, vocês já tiveram um contato. A parte de imagem é muito provável que não. Ou tem alguém aqui que já usou Stable Diffusion, Midjourney ou alguma coisa desse tipo? Todos vocês não tiveram experiência com isso. Então, o que eu vou apresentar para vocês é novidade. Legal. Tá. Então, como eu falei, o assunto é muito complexo. E tem muita coisa que ela é exclusivamente comercial, porque isso é uma mina de dinheiro. Seja para produzir conteúdo para redes sociais, tá? E a gente vai ver que essa parte, inclusive, tem uma questão ética
que é importantíssima a gente discutir e que eu não trazia e eu resolvi na aula de hoje trazer a questão ética também para vocês. Tá? Por isso a gente vai focar em algumas coisas que são coisas de código aberto. Então existe uma linha de desenvolvimento que é um projeto que começou na Alemanha, hoje é uma empresa que cuida disso, mas continua sendo tudo aberto, que é uma linha em cima de um modelo de rede neural chamado Stable Diffusion, que inclusive é diferente de coisas como Midjourney, por exemplo, que você tem que ter um mega servidor para poder rodar uma rede do Midjourney. O Stable Diffusion vai rodar no computador de vocês, desde que vocês tenham uma GPU de pelo menos uns 4 GB de VRAM rodando no computador de vocês. Tá? Então, se vocês tiverem um computador bom comprado nos últimos 10 anos, ou um computador meia boca comprado há 1, 2 anos atrás, vocês vão ser capazes de rodar as coisas que a gente vai mostrar para vocês em casa. A gente preparou um GitHub para isso, na verdade, o Thiago Luz, que alguns de vocês devem conhecer, ele é aluno do PET, tá? Ele colocou como projeto dele no PET desenvolver essa parte prática do material didático, e ele tem um GitHub lá prontinho para você usar com um monte de coisa, tá? Que vocês vão ver na aula de quinta-feira. Para a gente poder dar essas aulas práticas também, nós usamos um recurso que ainda tinha aqui no CTC e a gente comprou máquinas, que são aquelas máquinas grandes que estão lá no Laboratório 6. Quem foi lá para a aula prática viu as máquinas. Tá? Elas têm uma placa gráfica que é uma NVIDIA RTX 3060, uma placa com 12 GB de VRAM, que é mais do que suficiente para você rodar qualquer das coisas que a gente vai ter de exemplo aqui, e vocês vão ver lá como é que a gente faz para fazer isso funcionar. Tá? E o Thiago vai ensinar para vocês todo o processo, vocês não vão chegar lá com o troço pré-instalado no computador. Tá? Vocês vão gastar os primeiros 15 minutos de aula baixando e instalando o software todo, de maneira que vocês aprendam, inclusive, como é que vocês vão fazer para repetir isso em casa, caso vocês queiram ter essa experiência de rodar isso em casa. Tá? A ideia é capacitar vocês para isso. Tá? Então,
Realmente influenciadas por memes. Tá? Às vezes você não precisa gerar uma informação falsa, você pode fazer simplesmente um meme, tá? Que faz com que a própria pessoa imagine uma informação falsa ou tenha a sua opinião dirigida para um lugar. Né? E como vocês viram ali, a gente consegue criar imagens muito fáceis. Eu vou mostrar uns exemplos no Midjourney depois que eu mesmo faço. Tá? Que é muito fácil a gente criar cartoon com IA gerativa e com isso fica fácil a gente fabricar meme. Né? Então, vocês como cientistas da computação, uma coisa que vocês podem fazer é conversar com todo mundo sobre IA gerativa e tentar propagar a ideia de que IA gerativa é uma coisa que pode ser usada para fazer fake news e que todo mundo precisa tomar uma boa dose de ceticismo ao ver notícias, principalmente em redes sociais. Mas às vezes até, tá, grandes jornais se deixam enganar. Eu não consigo lembrar do detalhe exato, mas teve uma notícia falsa que acabou sendo divulgada por Globo e um monte de coisa que depois se descobriu era fake, gerado com IA gerativa. Então, não me lembro mais o que foi. Foi esse ano, inclusive. Tá? Então, até repórter, às vezes, por estar despreparado, repórter profissional, por estar despreparado, se deixa enganar. E o público em geral, principalmente o pessoal que fica em circuitos fechados de redes sociais como o WhatsApp, por exemplo, que é algo que você junta um grupo de pessoas que acredita todo mundo na mesma coisa. Tá? E você coloca ali, como diz a artista Laurie Anderson, você coloca vírus mentais dentro de um circuito desses e você cria um ciclo de retroalimentação e as pessoas começam a acreditar em absurdos, como nos Estados Unidos, que tem gente que de fato acredita que imigrante mexicano vai roubar o seu cachorro para fazer um churrasco. Tá? A ideia é tão absurda que imaginar que uma pessoa acredita nisso, primeiro você diz, pô, esqueceu o cérebro embaixo da cama quando levantou. Mas, de fato, tem gente que acredita, da mesma maneira que aqui em Santa Catarina, por exemplo, o município de, se eu não me engano, Itajaí, eu não tenho certeza, contratou um serviço de ozônio porque alguém convenceu de que o ozônio por via retal era uma boa técnica para você fazer terapia de Covid. Tá? A gente imagina que coisa absurda, tá? Mas as pessoas acreditam em besteira. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês só uma imagem. Tá? Der US-Wahlkampf. Que é essa imagem aqui que circulou nas redes sociais. Eu não sei se vocês lembram disso aqui nas Olimpíadas. Não. Tá? Teve aquela situação daquela boxeadora marroquina que ela tinha, tá? Uma coisa natural, algumas mulheres produzem mais testosterona do que outras e ela tinha um nível muito alto de testosterona, ela é muito forte, tá? E no combate que era para ter com a lutadora italiana simplesmente desistiu da luta e por isso, tá? A marroquina venceu por WO, tá? naquela luta. Tá? Criou-se um monte de fake news em cima de que, na verdade, ela não era mulher, ela era trans, estava disfarçada, não sei o que, e se usou isso como argumentação para fomentar, tá? Ódio contra a população LGBTI. Tá? Isso chegou a um ponto de circular em imagens como essa, tá? Sem palavras, apenas isso daqui. Tá? E o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga iconografia religiosa. Não? Você tem a marroquina está sendo representada com a personificação do diabo ali. Não? Então, a gente tem que pensar assim. Tá? Quando você produz uma imagem com esse tipo de iconografia, de repente para nós, tá, que estamos acostumados a tratar com tecnologia, eu imagino que nenhum de vocês é muito religioso aqui. Não, provavelmente não, né? Tá? Em todo caso, tá? Se você agora imagina uma pessoa que vem de um background religioso, tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, tá? Nas religiões abraâmicas modernas, quer dizer, cristianismo, islamismo, bahaísmo, tá? A questão, tá,
da capacidade de você ter fé em alguma coisa, mesmo não havendo evidência para isso, tá? É considerado uma virtude. Né? Isso é assim no cristianismo, é no islamismo, é na fé bahá'í dessa forma. Tá? É uma característica dessas religiões. Tá? Outras religiões, como o budismo, o taoísmo, confucionismo, não tem isso, mas as religiões que vêm derivadas do judaísmo têm essa questão de que a fé é uma coisa central. Né? E eu lembro da minha escola dominical, né? Ser capaz de acreditar sem comprovar é uma virtude. Né? Então imagina, você vem de um contexto desses e você não tem o instrumento mental, porque você não conhece a tecnologia feita para isso, etc., para você separar, ter as suas caixinhas. Nesse momento eu sou religioso, nesse momento eu estou vendo uma notícia e eu tenho que aplicar ceticismo. Tá? Para essas pessoas, isso aqui é uma coisa que tem um conteúdo emocional muito forte. Tá? Então, você está aí usando isso como um argumento para pegar uma discussão que não tem nada a ver com Olimpíadas, que é a discussão, será que foi justa essa luta? Não? Será que não foi? E levar essa questão para um outro patamar, tá? De que nós temos... Tá? LGBTA está infiltrando a sociedade, é uma expressão do demônio e vai acabar com gente honesta como a coitada da italiana. Essa mensagem que está aí dentro. Né? Então, isso aqui é uma coisa importante para a gente, por um lado, nós como consumidores não cairmos, mas por outro lado, tá, eu entendo que a gente que entende isso aqui, é importante a gente conversar sobre isso com outras pessoas para que as pessoas não caiam nesse tipo de coisa. Tá? Então, só um parênteses rápido aqui, tá, sobre isso. A Finlândia é o único país que resolveu atacar essa questão de uma maneira sistemática. Tá? Passou, depois que começou a aparecer muito fake news, tá? Eles introduziram uma disciplina no ensino fundamental em todas as escolas, tá? Que é fake news e mídia, chama a disciplina, onde você, a partir de, eu acho que dos 10 anos de idade ou coisa assim, você discute com as crianças a questão de como é que eu interpreto. Se vocês procurarem por isso na internet, eu não procurei um material específico aqui, tá? É só para complementar. Né? Então isso é uma coisa importante. Tá? Nós no Brasil gostamos de acreditar em coisas. A hora que a tecnologia permite fazer coisas que têm um apelo emocional grande e que são fáceis de acreditar, a gente precisa aprender a ter uma pitada de ceticismo em tudo que a gente enxerga e a gente questionar. Tá? Então essa é a base desse material que o Ministério da Educação finlandês está fazendo, tá? Ensinando todo mundo nas escolas a ser cético e a olhar 3 vezes para uma notícia que encontra por aí e questionar, isso pode ser verdade, isso faz sentido. Imagino que é uma coisa que a gente vai precisar ter no Brasil em algum momento, tá? Só como informação adicional. Né? Então, voltando lá à nossa marroquina transformada, tá? Essa é uma questão importante. Eu não sei se vocês têm questionamentos ou dúvidas sobre isso. Eu inventei esse conteúdo ontem, então eu não treinei explicá-lo. Estou falando à medida que eu estou imaginando. Tá? Estou aberto a críticas. No caso de produção de texto por IA, tem alguns modelos que detectam se foi produzido por IA ou não. Sim. Não tem. Não tem, tá? E você tem que olhar a imagem, você tem que questionar a notícia, não existe isso. E mesmo para texto não funciona muito bem, né? Tá? Saiu um artigo publicado faz pouco tempo que o pessoal pegou esses identificadores de plágio, tá?
e rodou em cima de um monte de artigo publicado que se sabia que eram artigos que foram escritos na mão e o troço achou plágio em toneladas de coisas que não eram plágio. Né? Porque tu tem que pensar assim também, mesmo essas IAs geradoras de texto, elas vão melhorando. Né? Então, e elas vão começar a reproduzir as coisas com o estilo de gente que existe. Então é difícil a gente identificar isso. Né? O ChatGPT, a versão baseada no GPT-3, ele tinha uma forma bem estereotipada de explicar coisas. Né? Você pedia para explicar um troço, ele organizava a explicação numa estrutura muito bem definida. Isso já parou de acontecer, as coisas estão ficando mais livres, então é difícil. Né? Eu entendo que para você identificar se uma coisa é falsa, verdadeira, etc., pesquisa e ceticismo. Nessa identificação se um texto é gerado por IA ou não, eu já vi alguns casos de dar falsos positivos quando o texto é escrito por uma pessoa com autismo. Por exemplo. Então, porque o texto é estereotipado. Sim. E às vezes para a pessoa usar um termo que não é muito comum, já cai no algoritmo de esse termo uma pessoa normalmente não usaria, então teria no IA. Né? A gente tem algum caso, uma criança ou um jovem que escreve um texto, tipo uma lição de casa, algo assim, e o professor, por hábito, bota numa IA para ver se é uma chance de plágio ou não, acaba sendo acusado por causa de situações assim. Pois é. Então, assim, a gente está no começo. Né? E isso evoluiu muito rápido, como eu falei. Né? Até janeiro de 2022, isso não era um tema. A gente não dava bola e ninguém aqui no nosso curso chegou a pensar em ensinar nada relacionado com isso. Né? Durante o ano de 2022, isso evoluiu de uma forma tão rápida. Até 2022, a gente tinha um troço parecido com o IA gerativa para gerar imagens, que eram as redes adversárias gerativas. Tá? Mas era um troço assim, você transferia o estilo de uma coisa para outra, você trocava a cara de uma pessoa dentro de um filme, coisa desse tipo, nada... Né? Então você até podia pegar, sei lá, um filme do Rambo e botar a cara de um político que você não gostava lá e aí mostrar o político com a metralhadora por aí, alguma coisa desse tipo, mas era o máximo que dava para fazer. Né? De 2022 para cá, a coisa começou a evoluir muito rápido, né? E a gente precisa, como sociedade, aprender a viver com isso, porque não adianta dizer, tem gente falando, tem que proibir a gerativa. Não dá. Né? Tá? A hora que você inventa uma tecnologia para fazer alguma coisa, a tecnologia está por aí. Tá? Se você proibir, o máximo que você vai fazer, tá, é impedir as pessoas boas e honestas de usar. O pessoal que é desonesto vai estar usando da mesma maneira. Né? Tá? Existem algumas coisas que a gente consegue, até um certo nível, controlar. Por exemplo, proliferação de arma atômica. Dá para a gente controlar num certo nível, mas a gente já está vendo pelo Irã e pela Coreia do Norte que esse controle, na verdade, é inefetivo. Né? Todo mundo? Né? É muito mais fácil você criar um clima mundial no qual os países desistem de desenvolver armas atômicas. Né? O Brasil desenvolvia a sua em 1990, talvez uma das poucas coisas boas que o governo Collor fez. O Brasil desistiu do desenvolvimento da sua bomba atômica. Foi uma coisa fantástica que aconteceu. Então, vocês não sabiam disso, né? É uma notícia esquecida. Então, e é uma coisa que também o governo Collor fez en passant. Assim, provavelmente a bomba estava longe de ser desenvolvida, tá? Como tanta outra coisa. O nosso programa espacial também sempre foi um fiasco. Talvez a bomba também tivesse sido, eu não sei. Tá? Mas o Brasil desistiu. Tá? Foi uma coisa boa. Tá? Então, é a mesma coisa com esse tipo de tecnologia. Não adianta a gente proibir. Sempre vai ter alguém que vai ter um dinheiro para comprar. Imagina, tá? Eu sou um traficante de cocaína. Eu produzo tanto dinheiro, todo mundo viu aqueles seriados na Netflix, eu produzo tanto dinheiro que eu não sei onde gastar. Tá? O nosso supercomputador, que custou 2,5 milhões de reais, chegou há pouco. Para um traficante comprar um computador de 2,5 milhões de reais e arrumar alguém para programar, entende? Então não adianta eu proibir, eu tenho que, na verdade, criar um clima social no qual as pessoas usam isso com ética e, ao mesmo tempo, tá, a população em geral tem mecanismos para identificar
quando alguém fez abuso da tecnologia. Isso é uma coisa que aqui no Brasil hoje a gente não tem e eu não vejo isso acontecendo. Na verdade, no mundo inteiro, o único lugar que a gente está observando que o pessoal está já trabalhando a sociedade para ser capaz de tratar isso é a Finlândia. Foi o exemplo que eu dei para vocês ali. E não é tão novo, é uma coisa que começou já há quase 2 anos atrás. Tá? O pessoal muito cedo identificou a necessidade, tá, de eu fazer esse tipo de coisa. Tá? Muito bem. Então, tá? Tinha da OpenAI, que não é tão open, tá? Tinha o DALL-E, tinha o Midjourney, que é uma empresa dedicada única e exclusivamente a fazer IA gerativa, tá? Tinha esse grupo de pesquisa, como eu falei para vocês, começou na Alemanha, tá? E hoje é uma organização que fica nos Estados Unidos, a Stability AI, que produz o Stable Diffusion, e tinha a Google com o Imagen. Entre mentes tem muito mais, tá? Eu poluiria isso aqui se eu fosse citar. E com essa questão do vídeo, tá? Todo mundo viu que é uma mina de dinheiro. Tá? Imagina, para agência de publicidade, para grupos que organizam campanhas políticas, para igrejas que fazem propaganda, tá? Um monte de coisa, tá? Para cartunista que tem que fazer um cartoon novo para o jornal todo dia. Tá? Para todas essas pessoas, vídeo, geração de imagem com estilo pré-definido, etc., é uma mina porque economiza muito trabalho. Tá? Então, é uma área que tem crescido muito. Aqui a gente tem, então, a linha do tempo, como eu falei para vocês, tá? Lá no final de 2016 existia uma coisa chamada GAN, tá? Generative Adversarial Network, que era um modelo de rede neural baseado em 2 redes neurais que ficavam brigando, jogando contra-exemplos uma para outra, até aprender a transformar um tipo de imagem no outro. Talvez vocês em algum momento tenham visto, se usava para fazer, por exemplo, eu pego uma fotografia e transformo numa imagem puntilhista à la Monet, tá? Ou eu transformo em algo cubista, ou eu deixo com cara de Van Gogh. Tá? É o que principalmente se usava aqui. Tá? Usou-se na política também, com exemplos como este que eu citei, tá? Teve. Tá? Durante muito tempo aconteceu pouca coisa, e aí em 2021 apareceu o primeiro modelo comercial, que foi o DALL-E, e em seguida a Google veio com o Imagen, e aí pelo meio de 2022 apareceu o Stable Diffusion e final de 2022 veio o Stable Diffusion V2, que é o que a gente usa. Tá? E de lá para cá a coisa explodiu. Tá? Se eu fosse colocar o que nós temos aqui, a gente encheria isso aqui com um monte de coisa. Tá? Para nós o importante é a gente entender Stable Diffusion, que a gente já vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. Tá? Então, a ideia dos modelos de difusão em geral. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Tá? Todos estes 4 aqui, ou 3, são 3 grupos que está aqui, ou na verdade aqui tem mais um. Tá? Todos eles usam o que a gente chama de modelo de difusão. A ideia é a gente produz ruído com um determinado conjunto de parâmetros, e a gente tem um algoritmo treinado com aprendizado de máquina que transforma o ruído que foi gerado a partir de um texto, tá, em uma imagem, gradualmente. Essa é a ideia geral de um modelo de difusão. Então, todos esses modelos, os de vídeo também, eles trabalham com esta ideia de eu gero um ruído que não é aleatório, ele é gerado com um conjunto de parâmetros, que é o meu prompt, o meu texto, tá? E eu vou ter um algoritmo que vai modificando esse ruído, tá? E iterativamente transforma o ruído em uma imagem. O que a gente vai aprender hoje é como é que isso acontece na prática. Tá? Então, a primeira coisa, eu preciso codificar o meu prompt de texto. Tá? E para isso a gente usa modelos
natural aí de 30 anos para cá, tá? Que são modelos bastante interessantes porque eles semanticamente descrevem o conteúdo de um texto. Então você transforma o texto num string numérico que diz um monte de coisa sobre as palavras, a ordem das palavras, etc., que tem ali. Tá? A gente já vai voltar para isso. Tá? Então, em maiores detalhes, a ideia é essa aqui. Eu trabalho primeiro com um prompt, eu vou ter um codificador. No caso aqui, hoje em dia, a gente usa uma rede neural chamada CLIP, ela virou padrão para isso. Tá? Até 2019, mais ou menos, se usava um método numérico. E eu gero o que a gente chama de embedding, tá? Porque o nome vem, tá? Do fato de que as palavras passam a estar representadas no seu contexto. Eu tenho a palavra e eu tenho um monte de valores ao redor de uma palavra que me fala a respeito das palavras que estão ao redor dela, tá? O contexto todo. Eu tenho um ruído e eu vou ter uma rede neural que junta as duas coisas e iterativamente transforma esse ruído em uma imagem. Essa está feia, né? Tá. Então, abrindo um parênteses aqui, o que vocês conhecem de rede neural? Alguém já fez a disciplina de IA? O que vocês viram em IA? Legal. Então, eu vou dar para vocês um crash course de rede neural aqui, tá? Em meia dúzia de slides, só para vocês terem uma ideia básica do que acontece. E aí a gente vai falar de rede neural convolucional, que é a base, tá? Do Stable Diffusion. E em seguida a gente vai mostrar para vocês como é que se organiza uma rede de difusão e o que o Stable Diffusion tem de diferente, que faz ele caber. Se eu quisesse, eu rodaria aqui. Isso aqui é uma máquina de 10 anos de idade, tem uma GPU de 6 GB, tá? E dá perfeitamente para rodar Stable Diffusion nessa máquina. Tá? Então, a ideia da rede neural é que eu tenho neurônios artificiais, eu tenho conexões, eu tenho, sei lá, uma informação apresentada como um vetor que vai ativar neurônios, que transmite essa informação para adiante, e no final eu tenho uma saída, e eu treino essa rede neural, dizendo, eu vou apresentar aqui um certo vetor, e eu quero que para aquele vetor eu tenha uma saída y aqui, tá? E eu uso um algoritmo, que é um algoritmo de retropropagação de erro, então eu calculo o erro, a diferença entre essas duas coisas, e a partir daí eu vou modificando os pesos dessas conexões, tá? De maneira a que a rede, aos poucos, se aproxime da saída desejada. E para isso eu faço uma lista de saídas, né? A gente treina uma rede neural sempre com um monte de coisa. Bom, essa rede neural original aqui, isso é um modelo de rede neural que já existia no final da década de 1960, tá? Ela só consegue trabalhar com vetor e só consegue produzir outro vetor ou número de saída. Não dá para a gente alimentar essa rede neural com imagem. Tá? Então, isso aqui é um classificador de padrões apenas. Tá? O que acontece quando eu tenho uma imagem? Tá? Isso aqui é um slide lá na minha disciplina de visão computacional, e quando eu vou processar uma imagem para tentar descrever o conteúdo dessa imagem, eu tenho que normalmente passar por muitos passos nos quais eu vou abstraindo o conteúdo dessa imagem. Eu começo filtrando a imagem, depois eu divido a imagem em pedaços, acho borda, depois eu descrevo a cara desses pedaços e depois eu classifico esses pedaços, que jeito que eles têm, e aí eu digo, bom, essa imagem aqui deve ter um cachorro, porque tem um pedaço marrom com 4 patas que está lá no meio da imagem. Então, deve ser cachorro. Para eu fazer isso com algoritmos comuns de processamento de imagem, eu preciso de uma pipeline. E dependendo do tipo de imagem, dependendo do que eu quero achar dentro da imagem, eu vou precisar de algoritmos diferentes. Por isso que essa visão geral aqui, da visão
tá, apareceu a rede neural convolucional. A rede neural convolucional, ela tem uma grande diferença em relação à rede neural normal, que entra com um vetor. Tá? Na rede neural convolucional, eu não aprendo simplesmente um peso entre conexões, eu aprendo uma função, tá? Que é uma transformação entre um conjunto de pontos de entrada e uma saída. Tá? Eu aprendo, na verdade, filtros de imagem. Isso resolveu um problema meu, que era a questão posicional dos pixels, porque essas funções que eu vou aprendendo aqui, elas refletem posição de pixel. Tá? Então, a rede neural convolucional, ela permitiu duas coisas. Primeiro, permitiu eu botar uma imagem na entrada de uma rede neural. Isso aqui era impossível. Aqui não adianta botar uma imagem aqui, porque esse tipo de rede neural, mesmo que eu diga, eu tenho uma matriz bidimensional aqui, tá? Ela não vai generalizar, ela vai aprender que lá no meio o pixel é preto, ou lá no meio o pixel é branco, o roxo ou azul. Tá? Ela não aprende que um pixel azul é parte de, sei lá, uniforme escolar. Né? Com a rede convolucional eu consigo fazer isso, porque eu consigo incluir essa informação posicional de informação na imagem para dentro da rede. Tá? Então, da onde que veio isso aqui? Tem dois heróis aí na história, tá? Primeiro, o cara que inventou, tá? O Yann LeCun, que vocês talvez já tenham ouvido falar o nome do cara, diretor de IA da Facebook. Na verdade, ele era um pesquisador na França em 1998 e ele desenvolveu esse modelo originalmente para fazer reconhecimento óptico de caracteres. Tá? Foi um trabalho de doutorado dele na França. O pessoal francês é teórico, o resto do mundo não deu bola. E o troço ficou esquecido de 1998 até 2012, quando um pessoal no Canadá, tá? O Alex Krzyzewski, que era doutorando na época também, tá? Com o orientador dele, o Geoffrey Hinton, talvez o nome do Hinton seja um hint para vocês. Ele foi um dos caras que participou do desenvolvimento da rede neural backpropagation na década de 1980. Tá? O artigo seminal da rede backpropagation tinha dois autores só, tá? O Rumelhart e o McClelland, mas o Hinton era parte da equipe no MIT na época. Ele, essa época aqui, era professor no Canadá. Tá? Se eu não me engano, Simon Fraser University, não tenho certeza. Tá? E o Alex Krzyzewski era doutorando, e ele resolveu pegar a ideia do Yann LeCun, fazer uma rede muito maior. Na época precisava de 2 computadores com 2 GPUs para treinar esse troço. Tá? E ele venceu uma competição, que era o ImageNet. O ImageNet era uma competição mundial que usava uma base de 2 milhões de imagens divididas em 1000 classes. Tá? E você tinha que classificar essas imagens. Com essa rede neural, ele conseguiu uma performance melhor que a de um humano. Tá? E aí, nesse momento, todo mundo acordou para o fato de que, opa, o cara fez alguma coisa interessante. Até lá, o Yann LeCun era um ilustre desconhecido, ninguém deu bola para ele. Aí o pessoal foi olhar de onde é que veio essa processamento de imagem com rede neural. Foi o momento em que você saiu da pipeline de uma montanha de métodos de processamento de imagem para conseguir dizer se tem um cachorro ou não dentro de uma imagem, e você chegou numa rede neural que aprendia qualquer coisa, aprendia a descrever imagem, aprendia a classificar a imagem, aprendia a achar objeto dentro de imagem e por aí vai. Tá? Então, a revolução que a gente tem hoje com carro autônomo que identifica se tem um veado no meio da pista ou não, tá? Ela começou com isso daqui. Tá? E, inclusive, como eu falei, o Alex Krzyzewski foi parar na Tesla. Então, a ideia da rede neural convolucional é que a gente tem várias camadas, as camadas são bi- ou tridimensionais, e a gente aprende, tá? Aprende uma função que vai transformando a informação de um lado para outro, tá? De uma camada para outra. Tá? No fundo, tá?
usa uma convolução. Só que a convolução não é uma convolução dada a priori, a convolução é aprendida. Então, aqui a gente tem uma ideia do que é uma convolução com um vetor unidimensional. Tá? A gente pode entender como a convolução como uma multiplicação entre duas matrizes, tá? Uma das quais é a imagem e o sinal, e a outra é uma matriz chamada matriz de convolução ou elemento estruturante. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz que é uma onda quadrada, eu tenho a minha imagem, o meu sinal, que é outra onda quadrada, e eu digo que eu quero, através do cálculo, fazer a intersecção entre as duas ondas. Vai me dar essa onda dente de serra que tem aqui. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, eu tenho uma onda qualquer arbitrária, e eu multiplico a minha onda quadrada, que é a matriz de convolução aqui, e eu vou ter como saída esta função em preto aqui. Bom, isso aqui é um exemplo unidimensional. Tá? Algum de vocês estudou engenharia elétrica em algum momento da vida, devem ter visto isso aqui, dizer, chega. Tá? Para nós que trabalhamos na parte de imagem, tá? A coisa funciona diferente. Tá? O que a gente tem? A gente tem matriz de convolução, vamos supor essa daqui, que vai passando por cima da imagem e o resultado da multiplicação dessa matriz e da parte embaixo dela na imagem vai me gerando outros dados. Com a diferença de que eu não uso uma matriz pronta. Na verdade, essa matriz aqui é aprendida. E a minha rede neural, na verdade, aprende uma montoeira de matrizes diferentes em cada um desses passos. Então, eu vou treinando a rede a aprender uma montanha de filtros, tá? Que vão me permitindo gerar uma representação cada vez mais abstrata do conteúdo de uma imagem, e no final eu uso uma rede neural padrãozona, daquelas década de 1980, aqui para classificar essa saída. Tá? Essa é a ideia bem por alto de o que é uma rede neural convolucional. Eu posso trabalhar com imagem RGB, tá? E aí eu vou tendo kernels diferentes para R, G e B. Eu não preciso aprender filtros iguais. Tá? E as coisas vão. Então a gente pode imaginar isso aqui dessa forma, uma imagem colorida, e eu vou aprendendo filtros que vão levando isso adiante. Tá? E como eu falei para vocês, em cada camada eu posso aprender mais de um filtro. Então aqui, por exemplo, a gente tem, tá, 12 filtros que são aprendidos nessa camada. E por aí vai. Tá? Isso dá para a gente fazer arbitrariamente, por isso existem tantos modelos de rede neural diferente, tá? ResNet, EfficientNet, e por aí vai, tá? Que usam arquiteturas diferentes para coisas diferentes. Tá? Então, 4 filtros aqui, 8 filtros aqui, 12 filtros aqui. Só como um exemplo. E aqui, no final, uma rede neural simplinha. Então, aquilo ali era a rede original do Yann LeCun, e aqui a gente vê a representação interna, como os neurônios reagem, e no final, tá, a rede me diz aqui que número que estava sendo visto ali na frente. Tá? E você pode fazer camadas em paralelo, então, essa é uma rede obsoleta, a Inception 3 da Google, ela tinha, em determinados blocos, ela tinha várias redes, várias camadas em paralelo que trabalhavam com convoluções diferentes. Então, dá para você fazer muita coisa. Bom, então, essas redes neurais que vão de uma entrada na direção de uma saída, elas são um tipo de rede neural. A gente tem outros tipos. Tá? Então, um outro tipo de rede neural é o encoder-decoder, que é uma rede neural que aprende uma codificação dos dados de entrada. Tá? Eu tenho uma entrada, tenho uma saída e eu quero aprender um código resumido disso. Tá? A gente chama essa representação comprimida de representação latente. Isso aqui é uma coisa importante porque a gente usa isso depois lá nos modelos de difusão. Tá? Então, nas redes neurais comuns, aquelas da década de 1980, tá? A gente tinha o encoder-decoder, que você apresentava um padrão, eventualmente apresentava
aprendia uma codificação de 3 bits para representar um número composto de 8 possíveis valores ali, né? A gente sabe, tá, que isso é possível. Tá? Se eu trabalhar com números binários dá para fazer, e essa rede aprendia isso. Bom, quando eu trabalho com redes neurais convolucionais, eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso trabalhar com um encoder-decoder desses e eu posso aprender funções que me representam características da imagem. Por exemplo, cor de pele e outras coisas, porque eu não estou mais simplesmente comprimindo a informação, eu estou usando convolução, eu estou aprendendo filtros que podem representar funções. Tá? Então, tá? Vocês vão ver, existe um tipo de rede neural chamado autocodificador variacional, que faz exatamente isso, e a gente vai voltar a ele daqui a pouco. Um outro tipo de rede neural que faz uma representação exprimida é a rede neural chamada U-Net, que foi originalmente desenvolvida para uma coisa chamada segmentação semântica. Tá? Então, a U-Net é uma rede neural que aprende princípios de organização de dados numa imagem. Eu posso ensinar para ela que essas áreas meio cinzas aqui, quando eu tenho um pixel meio cinza assim aqui, ele faz parte de uma coisa chamada estrada. Eu tenho um pixel amarelo aqui, ele faz parte de uma coisa chamada sinalização. Tá? Água, estrada de terra e coisas que não interessam. Pixel cinza por aqui, com um cinza grande ao redor, também não interessa, diferente do cinza aqui. E com isso eu posso achar coisas que são interessantes para mim numa determinada imagem. Segmentação semântica se usa para navegação veicular autônoma, em especial para uma coisa que se chama identificação de caminho navegável, mas originalmente foi desenvolvido para imagens médicas em 2015 para 2016, tá? Onde se tinha o objetivo de pegar uma tomografia, uma ressonância, um raio-x e achar lá as partes do corpo de uma pessoa que estavam lá dentro daquela imagem, e a gente sabe que nessas imagens é tudo branco, preto ou cinza. Tá? Não adianta eu dizer, eu vou juntar pixel branco, vou juntar pixel cinza, porque eu produzo algo que não tem sentido. Então, a ideia foi ensinar a rede neural coisas brancas com uma determinada forma, uma determinada textura, são um osso, o outro é um tendão, e por aí vai, e fazer a rede neural ser capaz de identificar isso. E a partir daí isso começou a ser usado para outras coisas. A gente usa U-Nets nos modelos de IA gerativa, por isso é interessante a gente entender, tá? Porque na IA gerativa a U-Net vai aprender a trabalhar com aquele ruído que eu mostrei para vocês antes. Tá? Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ensino para a rede neural que essa região é estrada, eu ensino a ignorar as outras coisas, eu ensino que determinados tipos de manchas significam outras coisas, eu vou sair da estrada pavimentada, vou para a estrada de terra. Tá? E como é que eu faço isso? Eu treino a rede neural com a imagem anotada manualmente, e a rede neural aprende que pixels de determinadas cores, quando se encontram num contexto, significam uma coisa, quando se encontram no outro contexto, significam outra coisa. Né? O cinza da estrada nunca é confundido com o cinza do céu, porque está num outro contexto. Então, por isso a gente chama isso de segmentação semântica. Tá? É diferente de uma segmentação de imagem clássica, na qual eu vou olhar cor de pixel e, no máximo, vizinhança de pixel. Aqui eu consigo ser muito mais preciso com esse tipo de coisa. Esse vídeo está no nosso site. Tá? Mais muitos outros. Tá? E a gente identifica um monte de coisa, inclusive identifica a lombada. A lombada é cinza igual ao asfalto, mas tem um contexto diferente dos pixels. Eu consigo ensinar isso para uma U-Net. Tá? Que você vê que a gente quase não está vendo a faixa branca, tá? Mas a rede neural identifica a faixa branca muito bem. Então, isso é um exemplo de U-Net. Isso aqui é lá para águas mornas. Tá?
Se um dia vocês quiserem refazer o trajeto, ele está lá no site também mostrando como é que ele foi. Bom, então, essa é uma UNet para segmentação semântica. E o outro tipo de rede aqui que eu falei para vocês, o autocodificador variacional, o Variational Autoencoder, ele vai aprender funções. Significado daquele grupo de pixel quando está naquele contexto, tá? E o autocodificador variacional que aprende funções de probabilidade que representam determinadas características dentro da imagem. Tá? Por exemplo, tá? Sei lá, sorriso, e aí a gente tem uma função de probabilidade para sorriso em diferentes contextos. Tá? Eu não vou entrar em detalhes disso, porque senão a gente gasta todo o tempo. Importante aprender que tem essas duas coisas, UNet e VAE. E por último, a questão da codificação de texto. Tá? Então, quando eu faço um embedding de um texto, tá, eu vou primeiro identificar o que são tokens dentro de um texto, ou seja, eu ignoro coisas de ligamento, de ligação, como o A, por exemplo, aqui, tá? Mas eu vou levar em consideração outros elementos de ligação, como esse aqui. Tá? Eu classifico isso de acordo com o significado, eu preciso de um dicionário. Tá? E aí eu vou ter uma frase, e eu vou ter os elementos dessa frase, como eles se relacionam entre si, e qual o significado de cada elemento. Tá? Então, eu falei para vocês, até lá para o 2019, tá? A gente fazia isso com métodos numéricos baseados em modelos estatísticos e bases de dados imensas de texto. Né? E aí saiu o CLIP. O CLIP é um modelo de rede neural também convolucional, mas para texto, que aprende isso daí. E você não tem que se preocupar mais. As duas coisas estão como saída um vetor de embeddings, que se você olhar para a cara do vetor, é um monte de número. Tá? Mas, na verdade, esses números, dependendo da posição que eles estão, têm significados diferentes. Alguns representam palavras, os outros representam, tá? O contexto da palavra em relação à outra. Né? A gente sabe que uma palavra, quando está junto com outra, pode mudar o seu significado. Então, tem um site sobre o CLIP, se vocês quiserem dar uma olhada. Hoje em dia, todo mundo usa CLIP. É uma rede neural de domínio público, código aberto, pode ser retreinada para você adaptá-la ao linguajar que você quiser. Também uma coisa que a gente tem que tratar com ética, porque eu posso pegar uma montanha de discurso nazista e treinar a rede neural com esse discurso nazista, se eu quiser. Tá? É uma possibilidade. Muito bem. Então, essas três coisas. UNet. Autocodificador variacional e CLIP, juntas vão nos dar os elementos que a gente precisa para uma rede de difusão. E a ideia aqui é eu trabalhar com ruído. Tá? Então a gente já vai entender isso aqui. Tá? Se a gente olhar para essa imagem aqui, a gente vê o quê? Nós vamos ver um cachorrinho, e o cachorrinho cada vez com mais ruído. Tá? Então, durante muito tempo, ruído foi um problema para nós quando é ruído verdadeiro. Aquele ruído que tem uma distribuição uniforme no espaço. Tá? A distribuição é completamente aleatória. Porque a hora que eu coloco ruído em alguma coisa, eu destruo informação. Por isso também a gente não tem filtros de ruído que funcionem direito. Seja para aparelho de som, seja para imagem de televisão, seja para melhorar a fotografia antiga. Nenhum filtro de ruído funciona. Porque ruído destrói informação e para eu recuperar essa informação, eu só tenho duas alternativas. Eu não consigo fazer, ou eu invento informação nova que não necessariamente é aquilo que eu quero ver na imagem. Né? Então, às vezes a gente tem modelos de rede neural que você pode pagar
na internet para você restaurar aquela sua foto antiga. E às vezes a rede neural inventa coisa que não tem na foto, porque ela pegou do contexto e jogou uma coisa lá para tapar uma área destruída da imagem, mas que na verdade não existia. Né? Então, a primeira sacação interessante foi, tá, que existe uma forma de eu reverter ruído. Tá? Existe uma coisa chamada equação diferencial estocástica, tá? SDE, Stochastic Differential Equation, tá? Que é uma equação que me gera ruído com todas as características de um ruído de verdade, tá? Distribuição uniforme. Se você analisar o ruído, é completamente aleatório, etc. Então, se eu pegar algo gerado por uma SDE e eu botar um analisador em cima, eu Então, se eu sei exatamente os parâmetros da SDE que me geraram o ruído e eu conheço a imagem de saída, eu posso aplicar uma inversa, que a gente chama de score function, tá? Gradativamente a esse ruído e restaurar a imagem. Então, uma SDE me permite trabalhar com ruído de maneira a retirar ruído da imagem, desde que, evidentemente, eu tenha informação suficiente aqui. Bom, para que isso é útil? Quando eu quero gerar uma imagem completamente sintética, eu preciso começar de algum lugar, eu preciso de uma semente para gerar essa imagem sintética. Tá? E os modelos de difusão, eles trabalham com uma imagem sintética que é ruído. Então, eu gero ruído, mas eu gero ruído usando uma SDE com parâmetros que vêm lá do meu texto. Então, eu tenho meu texto aqui, eu uso esse texto para gerar parâmetros para uma função para gerar um ruído. E agora eu vou aplicar reversas para tentar transformar esse ruído numa imagem nova, baseada no texto que foi passado. Parece mágica. A gente vai entender como é que isso funciona. Tá? Então, eu não uso diretamente essa score function. Tá? Eu vou usar uma rede neural que aprende isso daqui com base em exemplos de imagem. Senão a gente não teria como fazer. Tá? Então, tá? Qual é a ideia? Tá? Eu quero aprender isso daqui e eu preciso ensinar isso aqui para uma rede neural. Se vocês tiverem curiosidade sobre SDEs, deem uma olhada neste artigo aqui de 2011. Tá? Então isso é uma invenção relativamente recente. Tá? Não é uma coisa que é estatística clássica. Tá? Muito bem. Então qual é a minha ideia? Tá? Eu tenho uma imagem meio borrada, cheia de ruído. E o que eu quero, e eu tenho uma descrição do que seria o conteúdo dessa imagem, e eu quero chegar aqui. Eu quero separar o ruído da imagem para ter a imagem. Bom, então, como eu falei para vocês, tá? Uma imagem com ruído, eu tirar o ruído de dentro da imagem é uma coisa que até hoje ninguém conseguiu. Então, por isso, a gente não tem filtros de ruído que funcionem. Até porque eu não sei de cara qual é o ruído que vai ter, que características matemáticas tem o ruído daquela imagem. Então, isso eu não consigo fazer de pegar essa imagem aqui e tirar o ruído dela. Tá? Mas eu posso inverter o espeto. Tá? Eu posso tentar fazer algo diferente. Eu posso tentar fazer uma rede neural aprender quanto ruído tem na imagem. Essa é a ideia. Já que eu vou gerar ruído usando uma função conhecida, a função reversa é passível de ser aprendida, desde que eu tenha exemplos de imagens com certo nível de ruído, e eu posso ensinar a rede neural essas imagens com ruído, tá? Porque eu tenho a imagem com ruído e eu sei qual é o ruído que tem na imagem, porque na hora que eu estou treinando a rede neural, eu gerei esse ruído, e eu posso dizer para ela
qual é o ruído, só o ruído separado. Então, a minha ideia é trabalhar diferente. Tá? Eu vou apresentar para a minha rede neural imagens com ruído. Esse ruído tem um certo nível, esse nível eu codifico numa informação adicional que também entra na rede neural. Tá? Então, eu tenho o meu conjunto de treinamento é isso. Uma imagem conhecida da minha base de imagens, na qual eu botei uma certa quantidade de ruído em cima. E o que eu quero que a rede neural aprenda? Não a imagem sem ruído. Não funciona. Eu quero que a rede neural aprenda quanto ruído tem na imagem. Mas para que serve isso? Ora, se eu conheço o ruído da imagem, num próximo passo eu só preciso pegar aquele ruído e subtrair da imagem. Pixel é matemática, né? Então, se eu tirar um valor de um pixel, sobra alguma coisa. Se uma imagem tem ruído, eu subtraio o ruído dela, sobra a imagem. Então, essa é a ideia por trás. Então, eu vou pegar uma UNet, que tem aquela arquitetura que eu mostrei para vocês antes, e eu vou ensinar para ela a imagem com ruído como entrada e o ruído sozinho na saída. De maneira que a rede neural seja capaz de prever qual é o ruído que tem dentro da imagem, se eu disser para ela quais são os parâmetros da função estocástica, inclusive, tá? E tem o ruído real, que é o ruído que eu botei na imagem, que eu sei qual é, porque fui eu que botei na imagem. Eu subtraio um do outro, isso aqui me dá um erro, que é a diferença entre os dois ruídos, que eu vou usar como feedback para a rede neural, para refinar o aprendizado dela. Tá? Então, nesses modelos, eu tenho no centro uma rede neural que prediz o ruído de uma determinada imagem num certo percentual. Tá? Eu não consigo pegar uma imagem que é puro ruído e extrair todo o ruído de uma vez. O que eu faço aqui sempre é fazer a rede neural aprender um percentual do ruído, de maneira que com várias iterações, depois eu consiga limpar essa imagem. Tá? Então, qual é o processo? Eu gero uma amostra do ruído, tá? E eu vou começar com a imagem com ruído, eu vou botar dentro da rede neural, eu vou prever um certo ruído, eu vou subtrair esse ruído da imagem e eu vou voltar para cá. Tá? E eu sempre tenho um erro, e esse erro eu uso para ajustar a minha rede neural. Com isso, tá? A rede neural aprende a iterativamente predizer quanto ruído tem numa determinada imagem, eu subtraio o ruído e eu realimento a rede neural com a imagem com o ruído subtraído. Tá? E por aí vai, até que a gente chega numa imagem de boa qualidade. E está aí a imagem sem ruído. Então, aqui a gente vê as várias etapas, tá, do processo visualizado. Né? Eu gero, então, o que eu faço? A ideia, eu gero ruído usando um prompt. Então, eu tenho um prompt, eu transformo esse prompt num embedding. Com esse embedding eu gero um ruído, e esse ruído eu apresento para a rede neural e ela iterativamente vai transformando o ruído numa imagem. Essa é a ideia por trás disso. Muito bem. Então, o que o Stable... Isso é o que está por trás de todos os modelos de rede de IA gerativa. O que o Stable Diffusion tem de diferente? Tá? Tem o fato de que eu posso usar um autocodificador variacional para espremer a minha informação que está lá dentro na UNet. Como? Tá? Ao invés de eu dizer, eu vou pegar a minha imagem, o ruído e a imagem de saída, e eu vou botar isso na UNet, tá? Trabalhar com uma imagem de 1000 por 1000, por exemplo, numa UNet significa que eu vou criar uma rede neural que gasta aí uns 20, 30 GB de memória de uma placa gráfica para conseguir rodar. Não roda num computador comum. Tá? Qual é a ideia? Eu vou trabalhar com um codificador variacional para usá-lo como compressor de imagem. Então eu pego a imagem, boto o ruído e gero uma representação no espaço latente dessa imagem. E essa representação latente
no Stable Diffusion, e essa é a grande diferença que o Stable Diffusion tem para outros modelos, o fato de eu ter esse passo de compressão. Os outros modelos não usam isso, e por isso precisam de muito mais memória. Isso tem desvantagens, tá? A resolução das imagens que eu consigo produzir com o Stable Diffusion é limitada, tá? Mas dá para a gente fazer algo legal. E na hora que eu treinei a rede neural para fazer a predição, eu não preciso daquela parte do codificador, eu posso gerar o meu ruído diretamente no espaço latente. E eu só uso a U-Net. E depois eu uso o decodificador para gerar uma imagem. E é isso que é a implementação do Stable Diffusion padrão que vocês vão trabalhar na quinta-feira. Tá? Então, eu posso fazer um monte de coisas em cima disso, eu posso condicionar isso com texto. Tá? E aí, eu posso, em cada camada aqui, botar parâmetros adicionais, que são o meu texto de prompt, tá? Que ele vem por aqui, tá? E entra aqui no processo. Tá? Então eu concateno o meu ruído com o meu prompt. E a partir daí eu uso essa predição. Tá? Aqui a predição está sendo mostrada de lá para cá. Tá? E aí a gente pode fazer um monte de coisa. Tá? Então com texto para imagem, por exemplo, aqui um exemplo de um prompt, eu mandei criar um papagaio steampunk. Tá? Isso são exemplos no computador lá em casa. Tá? Aí fez um papagaio de latão. Tá? Vocês vão aprender a usar essa interface na quinta-feira. A gente tem vários parâmetros que a gente pode mexer. Tá? Aqui está o meu exemplo do Boitatá. Aqui ele gerou uns robôs que não eram bem o que a gente queria. Tá? Eu usei 4 iterações, quer dizer, eu pego o resultado e jogo de volta. É uma forma da gente refinar também. Isso é possível de ser feito. Tá? Então aqui a gente tem esse robô. Dependendo do modelo de rede que eu uso, tem diferença. Então o gato de óculos aparece assim com Stable Diffusion 1.5, aparece assim com 2.1, psicodélico. Tá? Aqui uma outra rede neural feita por um outro grupo de pesquisa, baseado no Stable Diffusion. Aqui, então tudo depende do que eu treinei a rede neural, ele vai me produzir resultados diferentes. E a partir daí a gente pode fazer um monte de coisa. Então, a gente provavelmente não vai ter tempo de ver o Midjourney, mas eu posso mostrar para vocês na quinta-feira. Tá? Fica com outra cara. Né? Então eu peguei, a partir daqui eu gerei isso e isso eu botei como entrada para gerar isso daqui. Tá? Aí, sei lá, eu gostei desse. E a gente pode fazer um monte de coisa também. Existem técnicas como in-painting e out-painting. Eu posso selecionar só uma área que eu quero aplicar a minha rede neural e a partir daí eu posso modificar um pedaço de uma imagem sem mexer no resto. Então eu tirei as cerejas e botei laranjas na mesma imagem. Então, isso aqui era um projeto de pesquisa que a gente tinha lá com a Universidade do Porto. Tá? Um problema que a gente tem para treinar câmeras de monitoramento de tráfego a identificar acidente é que tem muito pouco acidente para criar conjunto de dados, então por que não fazer acidentes sintéticos? Né? Aí aqui, isso aqui é um trecho da Via Anhanguera que eu usei em painting para gerar uns acidentes. Só para a gente ter imagem de acidente na Via Anhanguera, você vê que não está muito realista. Tá? São acidentes bem feios, é mais comum você ver um acidente mais simplinho. Então. Mas é possível fazer. Né? Então isso aqui é convincente. Aqui é um exemplo de in-painting com um vídeo. Então, aqui tem uma imagem da Ponte Hercílio Luz, também feita com ControlNet, que eu já vou explicar para vocês. E aí você tem o mar revolto aí embaixo, não sei se vocês viram, tá? Né? O mar revolto aqui embaixo da Ponte Hercílio Luz. E aí, uma forma da gente trabalhar para produzir imagens muito rápido de coisas que a rede neural não conhece é usar a
CtrlNet. O que ela faz? Ela bota uma segunda UNet, bem simplinha, treinável, do lado da UNet original. Então eu tenho a minha UNet original, que até é simples, ela é mais simples que aquelas usadas para radiologia, por exemplo, ou que a gente usa lá no nosso modelo de carro autônomo. Tá? E ele coloca uma redinha bem simples aqui, que a gente treina com uma única imagem e bota em paralelo. Com isso eu posso pegar, então eu falei para vocês, eu pego uma imagem de turista lá, tá? E eu usei como base, tá? Ele calcula as bordas da imagem para usar como referência e eu posso criar imagens apocalípticas aí à vontade, como aquela que eu mostrei para vocês antes. Aqui elas ainda estão fotorrealistas, depois eu passei por mais um filtro para deixar com aquela cara distorcida que vocês viram na imagem. Tá? Então, a mesma coisa aqui, é um prédio lá da Ilha do Inhatumirim, vai deixar ele com diferentes caras escabrosas que você pode começar a usar como referência para fazer um pano de fundo para um game. Então, a gente faz dessa forma também. E tem um monte de outras coisas. Então, eu vou apresentar 2 workflows para vocês. Sei que a gente já está adiantado no tempo. Vamos finalizar isso. Tá? O primeiro é para personagens. Então, a ideia é a gente pegar um modelo de referência. Tá? A partir daí, a gente usa IA gerativa para criar uma versão desse personagem que me agrada, que eu gostaria de usar num game. Tá? Vocês vão aprender isso aqui. Num modelador como o Blender, eu vou construir um modelo que corresponda a isso daqui. Isso é fácil de fazer. Eu vou animar esse modelo usando Motion Capture, que é o que a gente vai fazer lá no estúdio, tá? Do curso de design. E aí a gente vai ter, tá? O boneco animado. Então, vocês vão ter uma aula de Motion Capture lá no estúdio. Isso aqui é uma cena lá. Eu não vou passar o vídeo aqui. Tá? E aí a gente tem tudo pronto e você pode ter o seu boneco pronto para usar num game com os esqueletos dele animados e capturados no Motion Capture. Tá? Então a ideia é que esse vai ser o workflow para vocês fazerem o personagem de vocês para o game. Tá? Vocês não precisam usar IA gerativa, mas a gente sugere que a mesma coisa com o cenário. Tá? Você pode escolher um cenário, a gente sugere usar uma das fortalezas da ilha. Tá? A partir de imagens de lá, você pode gerar visualizações desses objetos para você usar como pano de fundo. Tá? Como pano de fundo geral, você pode fazer a mesma coisa, né? Tem que ter alguma coisa atrás lá. Tá? Gerar também panos de fundo com IA gerativa. Por exemplo, esse aqui. Tá? Você vai ter que construir modelos. Aqui a gente, da Ilha do Inhatumirim, nós temos uma modelagem 3D que a gente vai oferecer para vocês, se vocês quiserem usar. Você só tem que colorir essa modelagem com texturas que vocês vão gerar. Com IA gerativa, a gente vai ensinar para vocês como é que a gente aplica texturas sobre objetos no Blender. Tá? E a partir daí, vocês têm, então, o ambiente de vocês pronto para botar dentro do game. Muito bem. Então eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente teve aqui. Tá? Então, o quartel da fortaleza está meio escuro aí. Tá? O boneco, o animal criado, tá, por uma equipe, correndo por dentro daquela casa que vocês viram ali. Tá? Até botou na parede o quadro original do Cascais que inspirou o boneco. Então aqui foi criado o nosso bicho ali, tá, que vocês veem no RU todo dia, o boitatá entrando no lago da UFSC, aqui com um first person shooting game, para você atirar a bola lá de cima. Observem que as nuvens estão se movendo. Aqui criaram esse gato como personagem. Muita gente gosta desse gato por uma razão qualquer. E aí está aí o gato, também na fortaleza da Ilha do Inhatumirim. Vocês observam que o resto da ilha está pobre. Então vocês não precisam fazer tudo. Né? A gente tem uma disciplina de graduação. Tá? A ideia
é que vocês aprendam a usar essas coisas. A maricota também, um monte de gente botou para dançar. Tá? Aqui tem um monte de maricotas dançando, tem mais outros games aí onde você tem que fazer alguma coisa com a maricota. Eu não sei como gamificaram isso aqui agora, não lembro mais. Tá? E por aí vai. Tá? Vocês podem olhar isso com calma num outro momento qualquer. Tá? E a gente tem várias tendências de coisas acontecendo, como eu falei para vocês, tá? Vídeo é a principal tendência. Tá? Existem outras coisas que são modelos multimodais, que são modelos de texto que identificam coisas em imagens e descrevem o que estão enxergando. Tá? Eu não vou entrar em detalhes. Tá? Isso aqui também é uma tendência, isso aqui a gente vai ver na quinta-feira, uma nova ferramenta. Muito bem. Então aqui tem os links para a aula desse semestre. Tem um material para ler que eu acho legal aqui, que vale a pena vocês darem uma olhada. Material de apoio aqui também. E a gente aprovou no ano passado um projeto que era para a gente comprar uma máquina, que é uma NVIDIA DGX H100, uma máquina com 640 GB de VRAM. A máquina chegou, está lá no CETIC, nós estamos implantando. Eu espero ter a máquina online daqui a algumas semanas, de maneira que vocês possam fazer os trabalhos nela, quem não tiver computador em casa, tá? Para simplificar a vida de vocês. Para a aula de quinta-feira agora a gente vai trabalhar nos desktops que tem ali no LICT. Tá? Talvez a gente consiga ainda esse semestre oferecer para vocês espaço para vocês rodarem aquelas redes neurais com tal liberdade numa máquina boa, tá? Que vai estar online aí para vocês todos. Vamos ver. Tá? Então, é isto. Perguntas, dúvidas? A aula foi demorada, né? Eu acho que a discussão de ética da próxima vez a gente deixa mais curta. Críticas? Eu acho que faltou uma parte da questão da ética, né? Da questão de como você treina essas imagens a partir de que banco de dados e como eles são coletados. Talvez seria interessante de incluir. Sim. Não vamos fazer como tem gente que faz, que garimpa Facebook, mas sim... Essa é uma das outras grandes vantagens, está dentro do modelo, tá, de uso do Stable Diffusion, de que só se trabalha com bases de dados curadas e que não tem coisa roubada. Né? Tem muito artista reclamando que, dependendo do prompt que você usa com alguns desses modelos comerciais, sai algo que é assustador. Para alguém criar ilustração para uma propaganda numa revista sem me pagar nada, né? Ou, sei lá, as fotos das minhas férias que estão no Facebook, né? Meus filhos correndo na praia. Tá, eu botei no Facebook porque eu queria compartilhar um momento bom da minha família. Aí daqui a pouco eu vejo uma propaganda de, sei lá, protetor solar, e eu vejo um desenho animado de crianças que parecem os meus filhos. E aí? Tá, estava no Facebook, é público, mas podia usar? Não? Essa é uma questão que ela está em discussão, né? Porque, na verdade, até um tempo atrás, essas questões eram muito claras. Né? Tinha agência de publicidade que tinha coleção de imagem para você usar,
e as pessoas compravam a imagem lá, e a agência de publicidade pagava para o autor da imagem. E ninguém usava outra coisa, e as coisas que estavam públicas, feitas por mim, por um artista, sei lá, eram coisas que, simplesmente porque era difícil demais de usar, elas estavam protegidas. Né? E agora a gente tem esse vácuo. Né? O absolutamente público, que é antigo, porque foi declarado público, o privado, porque é usado por meios comerciais ou está protegido, e aquilo no meio que todo mundo pode acessar, mas que na verdade não se disse de quem que é, ou como é, o que se faz. Né? Essa é uma questão que ela é importante também ser considerada. Professor, acho que outro ponto que podia ser trazido é discutir um pouco melhor as limitações desse tipo de IA, mas mais no sentido de tipo, a gente poder discutir e até conseguir distinguir melhor o que é fake e o que não é, né? Tipo, quais as limitações, por exemplo, limitação para revisitar a posição de mão e questões até físicas, né? Sim, vocês viram ali que o vídeo daquele carro tem problemas de física, né? Porque a rede neural aprendeu imagem, aprendeu vídeo, ela não aprendeu física. Né? E deduzir a física a partir de um monte de imagem não funciona. Né? Senão, na Idade da Pedra, a gente já estaria todo mundo dominando física quântica. Né? Não dá para fazer. Por outro lado, existem outras questões nas quais os modelos estão ficando tão bons que daqui a pouco você não vai mais achar né, aquele vídeo ali do programa frontal da emissora de CTF, deixa eu achar lá, né, eles levantam algumas questões que na campanha do Trump aparecem como obviamente fake, né, mas que são questões que com a tecnologia de quando eles fizeram aqueles vídeos, eram questões que se tornavam aparentes. Né? Pô, o vídeo está lá no começo. A gente vai chegar lá. Aqui. Der US-Wahlkampf 2024. Im Visier einer neuen Macht. Fake News mit künstlicher Intelligenz. I, Kamala Harris, senior Democrat candidate for president, because Joe Biden finally exposed his senility of the debate. Opa. Eu botei a pausa, mas a pausa... Der US-Wahlkampf 2000. Krawatte. My name is Taylor Swift and I am voting for Donald Trump. Stimmt was nicht. Então, uma mão deformada, que até podia ser uma mão naturalmente deformada. Eine deformierte Hand, eine Hand mit nur 3 Fingern. 3 dedos na mão. 3 dedos na mão. Der US-Wahl doppelte Krawatte. My name is Taylor Swift and I am voting Eine deformierte Hand, eine Hand mit nur 3 Fingern oder eine doppelte Krawatte. Pulou. My name is Taylor Swift and I am voting for Donald Trump 2024. It's only $19 for the month, and I could make 100 videos. Esse tipo de coisa, tá, é coisa que hoje a gente ainda vê, mas isso vai ficar melhor. Né? Eu acho que a questão da identificação do que é fake e o que não é, tá, é de você realmente investigar por trás, né? Então, o que a gente viu principalmente nas eleições brasileiras em 2022? Tá? Se criou um clima de desconfiança em relação, pelo menos a direita brasileira criou um clima de desconfiança em relação à imprensa profissional. Tá? Falaram que os grandes veículos de comunicação, todos eles estão vendidos para esse ou aquele interesse e que você não pode confiar no jornal O Globo, a Folha de São Paulo, seja lá o que for, porque os jornalistas estão vendidos e o melhor que você pode fazer é trocar informação no seu grupo de WhatsApp, que é uma coisa perigosíssima, porque lá você tem um grupo de pessoas que pensam parecido e ninguém de fora para fazer crítica, né? WhatsApp, Telegram, seja o que for. Né? Então,
O jornalismo profissional é uma coisa muito importante, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender e tem que combater essa noção de que, na verdade, se tem que desconfiar do jornalismo profissional, né? Para falar isso para um professor do jornalismo aqui, né? A gente tem um dos melhores cursos de jornalismo do Brasil, que é um curso voltado para telejornalismo, inclusive, tá? E assim, é uma questão muito importante. O jornalista que é profissional, ele é treinado para ir atrás da veracidade da informação que ele vai veicular, né? Antigamente, quando a única coisa que a gente tinha para acessar informação, na época da minha adolescência, a gente lia a revista Veja, a gente lia jornal e não tinha outra coisa, né? Tinha um rádio ou outro, às vezes saía uma bobagem no rádio, mas não... Hoje em dia, com rede social, é uma coisa diferente, né? Se você é um influenciador que tem o seu séquito de seguidores, você pode falar a besteira que você quiser, tá? Não tem pouca gente para criticar e um monte de gente que vai acreditar na besteira que você falou, né? Então, é uma coisa que a gente precisaria fazer, é tentar restituir essa confiança nos meios de comunicação mais profissionais, tá? A gente sabe, tá, que por detrás de toda grande editora, etc., vai ter sempre uma direção política e que o material publicado por aquele veículo tem uma determinada coloração política. O Globo vai para a esquerda, a Folha de São Paulo vai para a direita, por aí vai. Tá? Mas isso você sabe de antemão e é diferente de alguém contar mentira no jornal, né? Tá? Então... E quando a gente começa a se basear só em informação que a gente coleta em rede social, informação produzida por diletantes ou por gente mal intencionada e a gente não tem como diferenciar isso, né, a gente acaba podendo se vitimar com essas informações. Então, ser vitimado por essas informações falsas. Então, eu acho que aí o que vale é o que o pessoal da Finlândia está fazendo, ensinar, já desde criança, você a pegar e olhar atrás. Tá? Recebeu uma informação, vai verificar se essa informação é válida ou não. E aí, às vezes, o único lugar onde a gente pode verificar é na imprensa profissional, porque ela tem que seguir um certo padrão de standards. Então, talvez não o jornal do bairro, mas um jornal de circulação estadual, nacional e internacional é obrigado a seguir standards, por mais que ele seja colorido, né, pela influência, né, influência da ideia de quem é dono da empresa que publica aquele jornal, né? Ele não pode contar mentiras absurdas, né? Então a gente sempre tem uma razoável certeza que entre a titia do Zap e um jornal profissional é mais fácil o jornal profissional falar a verdade, né? Mesmo que tenha, sei lá, uma cor, né? Diga que um troço que eu acho que é bom é ruim, tá? Mas é uma opinião que está lá expressa na notícia, mas a notícia não vai ser falsa, né? Eu imagino, assim, a gente precisa retornar para isso. Assim, as redes sociais foram uma revolução porque permitiram a todo mundo, eu, você, o semi-analfabeto da esquina, a colocar uma mensagem que o mundo inteiro vê, né? Então, se a minha mensagem é uma mensagem de impacto por uma razão qualquer, seja porque eu sofri muito em alguma coisa, né? A gente está vendo agora aquela estudante iraniana revoltada lá, né, cheio de memes na rede, inclusive, né? Então é uma coisa de uma pessoa que ninguém nunca daria bola para a pessoa, de repente a pessoa circulou o mundo porque ela colocou uma informação que ela é uma informação de impacto. Então isso é interessante nas redes sociais por causa disso. O outro lado é que a gente tem que, quando a gente ganha uma informação de uma fonte... como é que eu vou dizer? Não posso dizer fonte certificada, mas de uma fonte que eu não tenho uma certeza absoluta de que ela é confiável, né? Eu vou olhar primeiro para ver se aquilo é verdade ou não, antes de eu acreditar naquilo que eu estou enxergando, né? Então a gente precisa aprender a ser cético. Eu acho que essa é uma questão bem importante. Eu repeti o discurso de antes, né? Desculpa, eu fui repetitivo aqui. Mais perguntas? Professor, eu uso bastante a ferramenta do Bing para criar a imagem e eu percebi que se eu começar a dar um prompt muito grande, vamos lá, tem 3 personagens, 3 diferentes, e começa a misturar tudo. Isso é um problema? Porque, deixa eu pegar aqui
aqui a gente tem, ó, isso aqui é a minha conta do Midjourney, e aqui são imagens de público do dia, tá? Se você for olhar, algumas dessas imagens têm prompts simplinhos, como essa daqui, tá? Outras imagens, tá, eventualmente vão ter um prompt que é uma novela. Aqui, por acaso, hoje de manhã, eu abri um prompt que ocupava o espaço inteiro aqui, tá? Então, isso é tudo muito variável. Vamos ver alguma coisa que talvez... Tá? Essas aqui até que nem tanto. Né? Uma coisa boa para a gente olhar também aqui é esse tipo de coisa. Aqui provavelmente um quarto rococó é uma coisa fácil de eu produzir. Tá? Ó, aqui você tem um romance de prompt. E mesmo assim a imagem está consistente. Tá? Então depende do modelo de rede neural que você usa. O Bing tem uma coisa simplinha. Então, esse é um problema que você vai ter também. Né? Tá? Aqui o Midjourney é perfeitamente capaz de trabalhar com um prompt de uma página inteira de texto descrevendo o conteúdo ali. E o Midjourney ainda usa valores de estilo e outras coisas que nem estão aparecendo aqui. Tá? Provavelmente a informação usada para gerar isso aqui ainda vai bem mais além de só isso aí que você está vendo aí. A gente vai aprender um pouquinho como é que a gente faz prompts. Tá? O GitHub do Thiago está aqui, tá? Tem o link ali para vocês, né? Tá? E ele fala bastante coisa aqui, que vocês já podem dar uma lida de antemão. Tá? Bastante coisa interessante, ele gosta de usar esse carro como exemplo. Tá? E, inclusive, ele vai ensinar um outro método de treinar a rede neural, que é o LoRa, onde você pode treinar com alguns exemplos e não com um exemplo só. Tá? E a gente vai aprender, vocês vão aprender a usar o ComfyUI como uma ferramenta mais interessante para trabalhar. Tá? E aqui tem a nossa página também, aqui, com um monte de coisa que vocês podem dar uma olhada aqui. Tem um resumo disso tudo que eu passei na aula de hoje, tá? Pelo menos a parte operacional, tá? Aqui de resumo para vocês. Tá? Muito bem. Gente, passamos 20 minutos do horário. Muito obrigado a vocês que ficaram até o final. E vamos para a aula prática de quinta-feira.